A língua, saliva, os dentes, meus olhos estão fechados, nunca viram? Então ali está descrevendo, né, que a língua conversa com outras partes, né, e que o mundo externo nem entra, os olhos estão fechados. Então está dentro, é só as sensações consigo mesmo, entendeu? É o prazer de órgãos, como o Freud fala. Vocês não se lembram disso, tenho certeza que não se lembram. Né? Quando eu reconheço que eu preciso de alguém para cuidar de mim, ou se alguém cuidar de mim sem eu nem precisar pedir, eu vou ter então um objeto e eu vou dar um avanço. Mas esse é um objeto que eu ainda não reconheço como sendo um objeto fora de mim, porque eu penso que eu e a mãe, ou aquilo que me satisfaz, é a mesma coisa. Então isso é um estado narcisista. Por isso o Freud chamou então de segundo estágio da libido, narcisista. Por que narcisista? Narcisismo primário, especificamente. Né? Por quê? Porque eu estabeleci uma união, uma fusão com a mãe, e ela é eu, então a fonte sou eu mesmo, é eu que quero, que faço as coisas acontecer. Eu choro e aparece o que eu quero. Né? Não tem gente com 50 anos que chora para as coisas aparecerem como ela quer, na hora que ela quer. É esse estado narcisista. Toda vez que tu quer uma coisa do jeito que tu quer, e que tu acha que tem que acontecer só porque tu quer, né? E não te dá conta que na verdade nada é assim, tu está num estado assim narcisista. Primário. Primitivo. E é assim, todo dia tu vai variando, né? Durante o dia para os diversos estados. Então quando tu cai desse narcisismo, tu começa a reconhecer os outros. Mas esse primeiro reconhecimento dos outros, ele é muito parcial. O Freud chamou de homossexual. Não para assinalar que é relacionado a fazer sexo com alguém do mesmo sexo. É homo. Ele tirou daí o termo, mas é homo no sentido assim de que tu procura aquilo que é igual a ti. Tu aceita que tu não é a única pessoa, nem que os outros são iguais a ti. Que tu é os outros. Desculpa a expressão mais adequada é essa. Tu aceita que os outros não são tu. Tu sai de um estado tão narcisista em que tu achava que tu é tudo, tu é o mundo. E tu aceita que existem outras pessoas. Mas tu só quer delas a parte que combina contigo. Vocês vejam então como é difícil sair desse estágio da vida. Né? Porque tu gosta daquela pessoa que concorda contigo. E quem não concorda contigo, tu não gosta. Tu aprende delicadamente a dizer que tu respeita os outros. E tu tem que dizer exatamente porque é difícil respeitar. Eu respeito, eu te respeito. É sinal que não estou querendo, com vontade de matar. Mas eu tenho que ter um controle. E agora está difícil. E agora está difícil. Tá? Então, portanto, se afastem dela porque ela disse que agora está difícil. Tá muito difícil. Então, é uma transição. Eu considero os outros, mas só no que me interessa. E o estado mais adulto é quando eu reconheço realmente que os outros são pessoas separadas, têm a sua identidade e não vão se reduzir a mim nem ao que eu quero. Isso aí, a minha primeira experiência com isso, olha, não sei que idade eu tinha, eu só me lembro a data. Foi no dia 30 de fevereiro. Eu digo que a gente é capaz de ser objetal e realmente considerar os outros domingo, das 5h45 da manhã às 6 da manhã. E é um período que a gente às vezes não consegue porque está dormindo. Então a gente acaba nunca vivendo essa experiência. Né? Bom, a evolução do eu, né, também ela segue 3 etapas. Não coloquei aqui assim, né? Seria o eu que o Freud chamou de... Vou ver que tem vários nomes, vou ver qual é o mais adequado assim, para simplificar. Olha, tu pode chamar de um eu corpo e também um eu de realidade
inicial. Uns nomes que ele deu. Ou seja, num primeiro momento, eu não tenho um eu de representações. Eu só tenho coisas concretas que eu sinto. É complicado representar isso aí. Porque, assim, digamos, o nenê nasceu, ele não tem uma representação do mundo, ele não tem subjetividade desenvolvida. Né? Então, tudo para ele são coisas que não têm o menor nome, nem a menor organização de uma imagem. Entendeu? Se ele vê uma cadeira, ele não vê uma cadeira, porque cadeira é um conceito que reúne partes e dá um sentido. Ele não tem isso aí. Nem para a pessoa. Né? Tu nasce com um software que é capaz de te fazer identificar rosto. Né? Quando o neném nasce, ele está preparado para identificar olhos, nariz, boca, sorriso. Isso vem de fábrica. Então, se ele encontrar um rosto que olha para ele, se ele pudesse falar, ele diria: eu. Aqui tô eu. Mas ele não tem um eu. Ele é aquele rosto. Nem é um eu. Não tem como colocar em palavras. Né? Ele viu o rosto da mãe e o rosto da mãe é uma imagem para ele próprio. Dele próprio. Nem é dele, nem é dela. É a única coisa que existe. É o rosto da mãe. Então ele é capaz né? As máquinas fotográficas estão incorporando isso. Né? Então esse software foi estudado, foi percebido que o ser humano tem essa... Então ele é capaz de identificar aquilo. Depois, com o tempo, aquilo vai tomando forma, vai se desenvolvendo. E vai se transformando num conjunto. Entendeu? É como se uma criança olhasse para essa casa aqui e não visse que isso é uma parede, que tem dentro de tijolo, que isso aqui é pintura, não tem nada. É uma coisa, sem nome. E depois ela vai ganhando representação, qualidade. Né? Depois tem o eu do narcisismo primário, que corresponde a esse aspecto aqui que eu tinha falado, aonde? Aqui, né? Porque no momento que eu me ligo à mãe, me misturo com ela é eu sou ela. Então eu, sendo igual à minha mãe, é um eu narcisista, que vê os outros como parte minha. Entendeu? Não separa. Tá? A Melanie Klein, ela não fala de narcisismo. Ela diz que quando o bebê nasce, que ele já separa a percepção dele da mãe e que, portanto, o conceito de narcisismo não faz sentido. Que teria que ser substituído por outro. Como o bebê vê a mãe separada dele, então, o que ele faz quando ele se mistura com a mãe, para formar uma identidade que é pouco que ele tem, ele só teria só a percepção de estar separado. Então, esse movimento que ele faz, a Melanie Klein não vai chamar de narcisismo, vai chamar de identificação projetiva. Se quiser um sobrenome, maciça. Me jogo todo nela, e eu sou ela, e ela é eu, mas eu parti de uma separação. Por isso, então, ela não usa o nome narcisismo. Para diferenciar, ela diz assim, está separado e se projetou nela. Tá? Essa compreensão da Melanie Klein é discutível, porque será que uma criança quando nasce tem condições, inclusive neurológicas, de representar que ela é um ser separado da mãe? Talvez não. Né? Como é que ela chama? Identificação. Eu me identifico com a minha mãe projetivamente, projetando eu nela e ela em mim, misturando tudo. Identificação projetiva é sinônimo de mistura. Tá? Quando as pessoas se misturam com os outros, então elas fizeram uma identificação projetiva. É um mecanismo muito primitivo e que prejudica a tua individualização, porque tem mistura com outra pessoa. É o que mais ocorre das mulheres com os homens. Elas se aproximam dos homens e de novo essa se misturam. imagem forte. Ontem foi forte, foi pesado antes, mas hoje já vai ficar melhor. Vai se acostumando. Né? Os homens têm dificuldade de se aproximar e as mulheres têm outra dificuldade que é o oposto, elas se aproximam demais.
Então ela se mistura com outra pessoa, né? João Luiz Costa Ribeiro propôs a seguinte ideia: nem o Freud está certo, nem a Melanie Klein. Não é um ou outro, os dois estão certos. E os dois descrevem apenas momentos, como se fossem separados, não são, de um processo. O processo é o seguinte, ó. Vou falar o que eu estou fazendo, que é para o Rafael sacar, tá, Rafael? Eu estou com a minha mão encostada no meu peito. Pode ser uma ou duas, não importa. Eu estou recolhido, né? Então eu estou comigo mesmo. Não preciso de nada. Eu estou narcisista. Freud. Nasci, estou narcisista. Em algum momento, eu sinto que me falta alguma coisa. Então eu estendo a minha mão para procurar uma coisa que eu preciso. Pode ser um grito, um choro. Tá? No momento que eu lanço alguma coisa para fora, eu estou buscando um objeto. Então eu me percebi sozinho e incompleto. E busquei um objeto fora. Nesse momento eu sou Melanie Klein. Eu reconheci que eu estou separado e busquei um objeto. Quando eu consegui o objeto que eu quero, eu me recolho e não quero mais saber de buscar nada. Estou satisfeito. Voltei para o esquema do narcisismo. Então, estar narcisista e se sentir separado dos outros e procurar os outros é um jogo de vai e vem que está sempre acontecendo. Não só no neném, na gente todo o tempo. A gente está sempre oscilando entre uma posição narcisista e uma posição de reconhecer que o outro existe fora de nós e que nós precisamos dele. É um jogo permanente. Entendeu? Dá para entender assim? Se não entender, eu posso explicar de outro jeito. Assim, o marido de vocês está com vocês na cama e fez amor. Ele vai dizer alguma coisa mínima ele vai fazer. Nesse momento ele reconhece que vocês existem. Depois que ele teve prazer, ele vira para o lado e dorme. Entrou no estado narcisista, não precisa mais de nada. É um bebê. Se desenho, eu não vou desenhar. O terceiro modo de ser do eu é aquele eu que então se tornou objetal, capaz de reconhecer os outros. Lembrando coisas das amigas, não? Não é que a gente disse assim, ó, que a mulher, quando ela está com muita dor de cabeça, ela está num estado extremamente narcisista agora. É, isso mesmo. Né? Quando eu era pequeno, se falava que era perigoso a mulher fazer isso ou aquilo quando estava menstruada. Não podia pegar vento, sei lá o que, não podia pegar frio, não sei o que não podia. Porque senão recolhia para a cabeça, não podia lavar a cabeça, que recolhia a menstruação para a cabeça. E a pessoa podia morrer. Né? É uma mitologia a respeito da excitação. Né? Porque tu fica com a cabeça vermelha quando tu está excitado. Seja do pênis, entendeu? Seja quando tu está com vergonha. Os mecanismos inconscientes criados pelo ser humano incluem várias reações que foram ao longo dos séculos, dos milênios, se manifestando como as preferenciais para se defender de angústia, medo, repressão, né? Então a pessoa, se ela pensa uma coisa que é sexual e ela tem vergonha de ter o pensamento, né? Ela tenta esconder o pensamento e quanto mais ela tenta esconder, mais ela fica vermelho o rosto. Porque o sangue vai para lá. Porque a mente, como é que se diz, criou essa codificação de que a excitação, não podendo ir para o órgão genital, vai para um outro lugar, para onde houve o pensamento. Então vem para a cara do sujeito. Tá na cara que tu tá afim de uma coisa aí, ó, tá vendo? Vermelhinha. Tá molhadinha. É isso aí, entendeu? Os fenômenos, assim, né? Da ligação entre o psíquico e o físico, é todo o tempo. Isso daí. Né? Então, o vermelho tem a ver com isso daí. A dor de cabeça é outra maneira, entendeu? Porque a dor de cabeça é quando há alguma ideia que tu não pode processar fica incomodando, como se fosse algo psicológico, mas que tu transpõe para o físico. O Freud chamou isso de conversão, né? É típico do lado histérico.
Ele pega uma coisa que deveria ser emocional e descarrega no corpo. E lá no corpo aparece então um sintoma que denuncia que tem um processo que está travado lá, que não está sendo processado. Né? Então aquela dor de cabeça da mulher, que é associada com desculpa para não transar, né, é um fruto da repressão dela. Ela está talvez pensando coisas sexuais inconscientemente e não podendo, reprimindo isso. Tá? Não é a questão de que a mulher então deveria deixar isso de lado e ir lá e transar porque ela quer transar, por isso que ela está com dor de cabeça. Ela pode não fazer, né? Mas ela tem que processar os pensamentos. Onde tu não processa os pensamentos, dá bolo, entendeu? O divã é uma proposta para esclarecer que tu não precisa fazer. Mas tu tem que pensar. Porque se tu não pensar, vai dar bolo. Fazer não, deita aí, não vai fazer nada. Agora tu pode pensar tudo. Deitado, tu pode pensar tudo que quiser que tu não vai fazer nada. Então tu aprende a poder pensar sem ter medo de que vai perder o controle. Entendeu? Eu continuo sentindo muito calor. Bom, então o eu objetal é quando a pessoa já é capaz de dar importância para os outros, né? De reconhecer os outros e se ligar nos outros, de buscar relacionamento fora de si mesmo. Tá? Ela reconhece a existência de objetos como alguma coisa externa a si mesmo. Tá? Você deu um nome genérico de objeto. Pode ser desde um objeto ou uma pessoa. Não tem nada definido nisso. É uma palavra genérica para representar que não sou eu. Tá? Eu me relaciono com os objetos e deixo os objetos se relacionar comigo. Então esse meu eu é capaz de relação objetal. Tá bem assim? Então, com isso nós estamos abordando os ângulos, né? E nós agora temos o próximo modo de pensar sobre o desenvolvimento do aparelho psíquico, que são as etapas que estão aqui colocadas no quadro. Tá? Eu não tenho noção de horário. Uma vez eu comprei um relógio, botei lá na parede. E aí eles botaram fora. Eu acho que foi tu, né, que botou fora do relógio. Não? Mas foi o que me fizeram. Tinha um relógio na parede. Hã? Não, pois é, tem que ter um relógio aqui, no fundo, entendeu? Para as pessoas que estão fazendo atividade. E eu tinha um que eu tinha posto lá na parede, sumiu. As coisas institucionais são complicadas, não é aqui. Aqui é uma beleza. Mas é sempre complicado. Porque onde tem assim um grupo, né? Tu faz uma coisa, o outro vai lá e desfaz. O narcisismo existe. Inclusive o meu, que eu queria que tivesse dado o meu relógio. Tirar uma foto disso pra ter? Pode sim, pode. Pode fazer fila aqui agora. Não, é que ele tá bem. Nenhum problema. Tá bem bom, só pra gente lembrar. Não tem problema. Ô, João, eu tô sentindo falta da latência. É de propósito isso? Tu não tivesse? Não, tô sentindo falta. Tá. Aqui. Tá sentindo falta, eu pensei, bom, essa guria saiu da latência, você soltou. E agora, meu Deus, eu preciso voltar para a latência. Para me controlar. A latência, tá. A latência é um outro. Tá interessante, podia colocar assim, como sendo uma etapa do desenvolvimento. Né? Poderia colocar aqui nesses orais, anais, fálicos, etípicos, né? Eu senti falta, daí fiquei pensando se Não, tá ótimo a tua ideia, né? Eu vou montar a latência um outro momento. A latência é um estado em que os desejos, né? Que a latência é mais associada a um fenômeno que ocorre a partir dos desejos edípicos, né? Quando a gente vive o ápice dos desejos edípicos na infância, de uma forma inconsciente, eles aparecem inconscientes. Mas é um paradoxo que a gente também não tem consciência daquilo que está desejando. Né? Ou, dito de outro modo, depois tu esquece isso e nunca mais tu lembra tal qual que te aconteceu. Né? Então a latência seria o período
depois que tu reprime o desejo edípico, e aí tu fica assim como uma pessoa que não pensa mais em coisas sexuais relacionadas ao pai e à mãe. Por isso tu está pronto para ir para o colégio e aprender a primeira série, segunda série, entendeu? Porque tu deixa de lado, para de pensar bobagem e vai estudar. Tu te volta, tu antes estava muito ligado no pai e na mãe, e em processos de fantasias sexuais, então tu reprime isso e faz uma sublimação, te dedica a fins culturais, que é conhecer tudo, menos o pai e a mãe. Entendeu? Então tu sai de casa e vai, pega o mundo. Vai para o colégio, vai aprender, né? Muitas crianças vão apresentar problemas de aprendizagem porque os conflitos edípicos não dormem, não param, estão em primeiro plano, né? Ou, dito de outro modo também, a criança está tendo problemas em casa, muito serviço para processar coisas que acontecem na família que ela não consegue processar, então ela não pode ficar tranquila para se voltar para outra coisa, porque ela está muito envolvida naquilo ali, está gastando toda a energia, né? Ou porque a mãe parece que o namorado aquela semana, né? 2 semanas, não dá para negociar? Isso aí, perfeito. Ah, tu disseste água, que amor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Te juro que nesse instante mesmo esqueci o fato de que tu botou fora o meu relógio. Não tem tempo de explicar. Eu estou só brincando com, né? Não tem nada de real nisso, obviamente, né? Até onde eu sei, né? Eu estou brincando com o fato assim, ó. Eu disse para ela que ela tinha estragado uma coisa minha. Tu vê como inconscientemente a gente tem sentimentos. Então ela se foi lá e buscou água para mim. Talvez ela tenha querido expressar assim, esse cara deve estar meio louco, dando um copo d'água. É melhor não. Botar uma feira. Sempre dá um pouquinho d'água, né? Valeu. Joana, tu podia retomar ali um pouquinho que tu falou bem o que é o meu serviço, eu trabalho em escola, eu sou assistente social, né? Assim, Segundo para todos, é que assim, a gente está vendo as crianças entrando na escola, que nem a escola estadual, agora não tem mais o prezinho, tu entra já direto para o aprendizado das letras, não tem mais aquela coisa da bolinha, do recortar. Então, sabe, esse momento de entrar para a escola, para esse mundo, parece que está tudo meio... Cada vez mais, né? Como tu estava dizendo aquela hora, como está o nosso tempo e tal, né? As crianças estão tendo menos qualidade de pai e mãe. Então, na vida pessoal lá, familiar, o processamento dos conflitos, dos sentimentos, né? E do modo de ser da mãe, do pai, e as angústias do filho, estão cada vez menos sendo processadas. Tem menos tempo, assim, parece até de gente... Porque agora tem a educação infantil, a creche já está toda elaborada. E agora tem o fato de que toda criança com 4 anos de idade já tem que estar dentro de uma escolinha. Exato, né? Mas eu acho que o problema maior não é se ela foi, quando foi, não sei o quê. É que seja o que for que acontecer na vida da gente, se tiver alguém nos ajudando a processar o que você passa, dá para engolir, dá para mastigar, dá para processar. É o que faz uma análise. Né? Ela mantém isso aí, um aparelho digestivo, né? Como isso não está tendo cada vez menos na família, na escola, em tudo que é lugar, né? Então nós temos um colapso assim. A criança ela não consegue processar as coisas que ela vive, então ela não podendo processar, ela fica tomada por angústia, por modos mais primitivos de sentir, não tem associação e organização para dominar, capturar a angústia e fazer. O aparelho psíquico é uma indústria de transformação. Ele pega a matéria-prima, que é a angústia, e transforma em esquemas para poder compreender e lidar. Se está pouco o aparelho psíquico, porque não há trabalho para as crianças, para desenvolver o processamento do que elas vivem emocionalmente, é só a pedagogia e olha lá, está ruim o aporte, né, da escola e em casa também. Então o que acontece? Ela não tem processamento. Aí ela vai sendo exposta
há uma demanda mais complexa de ter que lidar com representação de coisas que ela não exercitou, né? Tu falou da bolinha. Se não exercitar a representação, a criar a representação, né? A Elcia é psicopedagoga bem especializada, ela trabalha com isso, em matemática. Então ela faz a criança representar aquilo que ela está estudando para ela poder lidar com as nomenclaturas e os objetos a partir da representação. E isso é que não está ocorrendo. Então a criança entra em colapso. É isso que eu gosto, né? É claro que tu não vai esperar que eu te dê agora uma solução, é só um pequeno comentário. É só assim que eu estou com 25 anos de estado, assim, né? A gente começou a atender crianças lá na 7º ano, 8º ano, agora a gente já tem, as crianças são do 1º aninho, e aí os professores já querem um laudo psiquiátrico, psicológico, crianças medicadas e sem chance de se desenvolver, né? O que faz o professor? Ele não tem mais estrutura para ajudar a criança. E se ele tivesse, não ia ser fácil porque ela vem de casa tão desestruturada que o professor já não seria mais capaz. Então o que ele faz? Ele passa adiante. Essa pessoa tem problemas, então vai lá no psicólogo, vai lá no psiquiatra e lá que vão resolver. Né? Não estou dizendo que o professor está errado. Mas há uma falta muito grande assim, de conhecimento do próprio desenvolvimento da criança. Isso, do professor. O professor não entende sobre criança, é só um técnico que ficou assim só para pedagogia, né? Então ele tenta aplicar uma coisa numa pessoa que para poder corresponder àquilo tem que ter mais estrutura e ela não tem. Então tudo falha. O professor fica chateado, bravo, deprimido. E aí ele também não tem aparelho para lidar com isso, então ele se desliga, fica com raiva, falta, faz o diabo funcionar. É uma maravilha. Tá, então eu ia dizer assim, né? Que chegamos ao ponto então de falar. Eu queria saber que horas são. Acabou de chegar o relógio, viu? Ah, tá lá, desculpa, não vi que não tinha. O teu desejo foi atendido. Mas não é o meu. Tu viu que elas estão tudo dando uma de mãe, né? Hein? Tu tava com. Criança não é assim. Tu tava com calor, elas. Bota isso aqui, velho. Não é, Angelique. Aí ela foi lá no lixo e pegou, né? Elas estão te tratando que nem bebê, João. Tu tava com sede e trouxeram água, né? Tu tava com calor, ligaram o ar. Agora foram lá buscar o teu relógio. Hein? As mulheres estão querendo banho contigo. Hein? Atendendo todos os teus desejos. É longe disso, bem longe. Ninguém viu. Então agora vamos para esse outro ângulo, né? De olhar para o desenvolvimento, assim, que é o ângulo das etapas da libido, focado nas fases orais, anais, fálicas e dípicas, tá? Vocês estão vendo aqui escrito, tá? Podem dar uma olhada, assim, coisa por coisa. Eu coloquei numa certa ordem que começa, né, na vida mesmo, né? Aqui nessa coluna o funcionamento oral, e dentro do funcionamento oral eu coloquei as características mais fundamentais do funcionamento da primeira etapa, tá? Que é a incorporação, o comer, sugar. Eu quero que vocês vejam isso, não assim como quem diz, o nenenzinho faz isso, ele está descrevendo o que o nenenzinho faz. Não, é o que nós fazemos a vida toda. Porque todos nós temos todas as etapas, orais, anais, fálicas e dípicas, todo o tempo dentro de nós. Isso não passa. Não são fases no sentido de que passa. Nós temos uma programação antes de nascer para viver isso. E quando nós nascemos, nós vamos vivendo uma programação que já existe. Mas ela não tem conteúdo. É aquilo que eu falei de uma taça que não tem nada dentro. Tá? Então tu nasce pronto para viver a etapa oral. Vocês já viram alguma mãe na maternidade dizer assim: agora vocês me dão licença, eu vou sair que eu tenho que levar o meu nenê para matricular na fase oral? Onde é que é a matrícula? Tem um posto aqui no hospital? Não tem. Nasceu, pá, está matriculado. Então isso quer dizer que esses funcionamentos são filogenéticos. É a genética do filo, do comportamento. Então o ser humano
já viveu milhares de anos, ele desenvolveu características de como é que são os olhos, o cabelo, não sei o quê, e também as bases da mente. A mente já vem pronta numa espécie de massa básica, né, que vai servir para tu viver as coisas e vai ser preenchida com diversos recheios diferentes. Recheios neuróticos, psicóticos, tá? Depende do que tu vive e do que te dá na telha. Aquela hora quando eu disse que a gente não é só o fruto do pai e da mãe, é também nosso, eu inventei uma imagem para representar isso, que eu uso. Certamente alguns de vocês já me ouviram falar, talvez. Que é assim, ó. Segunda-feira de manhã, uma criança passou uma angústia. Não importa qual é a idade, mas vamos supor que é pequenininha, porque ela tem informação. Então ela passou uma angústia e ela resolveu a angústia usando um modo de defesa que se chama negação na psicanálise. Na terça ela passou nova angústia, angústia é aquela matéria básica, e ela tem que usar alguma coisa para lidar com a tal da angústia. E ela usou de novo o mecanismo de negação. Quarta, quinta, sexta-feira ela está formada em usar negação. Se acostumou, esse virou o padrão, entendeu? E nem importa pai ou mãe, não sei o quê, porque ela tendo usado várias vezes, ela cria um hábito e depois ela fica prisioneira do próprio hábito que ela criou. Dá para entender assim? Não sei o que aconteceu com meu filho, que ele é bem obsessivo e eu sou tão histérica, não sei de onde que surgiu. Bom, ele usou os mecanismos obsessivos no início e ficou acostumado. Não pensa, não escolhe, não é automático só porque, entendeu? Aconteceu algumas vezes. Dá para entender assim? Bom, isso é importante. Então, eu aqui te escrevo nos quadros assim, ó. Vou de novo falar. Primeira coluna, funcionamento oral. Ele tem como características, eu estava dizendo que essas etapas existem todo o tempo dentro da gente. Então nós temos características de todos os tipos, de todas as etapas. Tá? Ninguém também entra na etapa anal, nem fálica, nem o que, fazendo matrícula. Então, só para reforçar aquela ideia também, todos. Tudo é automático, quanto a um certo esqueleto de funcionamento. E o recheio, a decoração interna, aí varia de acordo com a vida de cada um. Tá? Então, na etapa oral, as características são a incorporação das coisas. A criança engole o que vem de fora, ela não conversa e não representa, ela apenas pega o que precisa e engole. E isso cria um modelo profundo de relacionamento com os objetos. Né? De engolir, de pegar para si, mas não é pegar para dominar, para controlar, é pegar para incorporar como algo seu. Esses traços depois, na pessoa adulta, vão se apresentar como jeito de ser. Né? A pessoa tem uma tendência a incorporar o outro. Né? A amiga estabelece uma relação contigo em que parece que tu é uma parte dela. Ela te acessa a hora que ela quer, do jeito que ela quer, e tu tem que estar disponível para ela. E ela não te considera a ti. Se um dia tu não está de acordo em fazer uma coisa que ela quer, ela sente uma decepção e acha que tu é ingrata, não sei o que, entendeu? É sinal que ela não te representa como uma pessoa separada dela. Tu é uma parte dela. Como é que eu quero fazer, gesticular com o meu braço e o meu braço não me obedece? O que é isso? Né? Então é assim que é o funcionamento. Né? Bom, então o modo de funcionar é incorporar, comer, sugar. Há uma mistura de identidade, é isso que a Melanie Klein chamou de identificação projetiva. Né? Tu te projeta no outro, então o outro parece que é tu. E aí tu te identifica com o outro, que foi uma coisa que tu projetou nele, e tu até acha que ele pensa como tu e nem sabe que ele pensa diferente. Porque tu projeta o que tu pensa nele e acha que ele vai ser o que tu quer. Né? Isso é um mecanismo muito primitivo e que a gente usa todo o tempo também nos relacionamentos. É o que faz a gente esperar que a outra pessoa vai ser como a gente quer. Quando duas pessoas vão se relacionar, uma quer que a outra seja o que ela quer e a outra a mesma coisa.
Então é rolo externo, qualquer relacionamento. O que tu pode fazer é não te relacionar com ninguém. É o melhor conselho que eu posso dar. Nem contigo mesmo. Também quando de repente tu descobre que tu não é como tu quer, vai dar boa também. Então, se não puderem seguir esse conselho, então procure minimizar, né? Desenvolvendo um aparelho psíquico capaz de funcionar de uma maneira adulta. Tá? 1 semana, 2 semanas. Fácil. Né? Não, eu estou dizendo que é o tempo que dura essas conseguidas. Não é para chegar lá. Também é tudo que eu estou brincando. Né? Tô brincando. Então, ainda na fase oral, a simbiose com o outro é comum. Tá? Isso ocorre sempre na gente, só em graus diferentes. Então, uma pessoa simbiótica é uma pessoa que é muito simbiótica, porque todo mundo tem uma dose. Tá? O não reconhecimento do outro. O bebê, que seria uma imagem interessante para essa situação, ele não reconhece que o outro existe, não dá importância para o outro. Só pensa nele, nem pensa. Ele nem pensa. Se ele pensar, ele já está... Quem começa a pensar, já começa a representar alguma coisa fora de si. Entendeu? Se me dissesse assim, qual é o primeiro dia que uma pessoa teve um pensamento, um bebê pensou? Foi o dia que ele sentiu falta de alguma coisa, se sentiu frustrado. Então aí ele teve que levar em conta alguma coisa e não só ficar no prazer. Porque no momento que sentiu frustração, surge a necessidade de pensar o que está acontecendo. Se não tem frustração, não pensa, né? A frustração é essencial para desenvolver o pensamento, para desenvolver desejo. Ninguém pode ter desejo sem ter frustração, né? Frustrado é que a pessoa vai ter desejo, satisfeito não. Por isso que tem que regular e fazer jogos de mais e menos satisfação, que é para... Tu tem que estar um pouco satisfeito, senão tu não te desenvolve, né? Então eu disse aqui que tem 2 modos de funcionar orais. O primeiro, eu dei então características gerais do funcionamento oral. E depois eu digo assim, tem 2 tipos de funcionamento oral. Tem o funcionamento oral passivo, de mamar, de sugar dos outros. Tá? É passivo porque eu não faço nada, eu só espero que os outros façam por mim. E com isso eu estou descrevendo as lógicas psíquicas que os adultos têm. Porque essas formas de funcionar, que são do desenvolvimento, elas constituem estilos dentro de nós, de funcionamento nas relações. Entendeu? Então, quando a pessoa fica adulta, ela vai se relacionar de uma forma oral passiva, oral ativa, anal. Ela vai se relacionar conforme esses quadros aqui. Entendeu? Mas eles trocam um momento mais passivo, um momento no anal mais passivo, um momento no anal mais ativo ou não? Ele fica ou é passivo ou é ativo. Como é que é o teu nome? Rodinara. Rodinara. Rodinara, tu estava na lista? Eu nunca ter visto o nome lá. Eu mandei mensagem para ti? Sim. É? Ah, porque eu não tinha gravado o teu nome, né? De repente eu me dei conta, a gente está convivendo, trocando, né? Então tá, depois eu vou tu tem o meu WhatsApp e tal. Me escreve depois para me ajudar a fazer essas conexões, tá? Tá. Bom, claro que troca, todo o tempo, né? A mente humana, ela tem um sistema assim, ó. Ela está sempre num jogo de figura e fundo. Então, em primeiro plano aparece um jeito de ser, os outros ficam para trás. Daqui um pouquinho inverte, aparece outro jeito de ser e aquele ficou para trás. Por isso, inclusive, que tu varia tanto que tu mesmo te surpreende. Como tu muda, como tu é instável, como tu, né? E as pessoas, alguém vai reclamar. E aí tu acha que isso é ruim, procura manter uma estabilidade, o que é uma merda. Porque daí tu perde a variedade e fica desinteressante. Se tu tenta ser sempre estável do mesmo jeito, né? Então, sim, nós mudamos todo o tempo. E nós não vivemos nada nessa vida só por um desses ângulos. Oral, anal, olfático, não sei o quê. Tudo que nós vivemos em partes de acordo com cada um desses modos de funcionar.
Então, cada situação eu vou funcionar de vários modos em relação a ela. Apenas a consciência é a parte que ficou em primeiro plano, que tu está falando, e as outras estão lá embaixo existindo e causando efeitos também. Então o psicanalista vem e diz assim, tu está olhando as coisas por um ângulo tal e tu não está olhando os outros ângulos. E tu precisa olhar por vários ângulos para criar um equilíbrio e tu não ficar desequilibrado por um ângulo só. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem dinâmico disso. Se eu estou funcionando de uma forma oral, retentiva, oral não, desculpa, anal retentiva, eu travo as coisas e não dou e não troco. Tá? Eu quero ter um controle de modo então que eu travo, tranco, não dou, não solto. É aquela coisa de entregar tudo atrasado, de não ir no horário combinado, de não dar o afeto para outra pessoa que tu tem afeto, é esconder, travar, trancar. Tá? Esse modo de ser, né, se eu coloco ele em primeiro plano, ele vai impedir que eu viva as coisas de uma maneira adulta, que aqui nas lógicas psíquicas eu vou chamar de uma maneira genital. O Freud propôs que a maneira adulta de tu te relacionar siga o modelo dos genitais. Ele tirou como metáfora. Aí vocês vão me dizer, mas eu nunca ouvi falar sobre como é que os genitais se relacionam. Aí eu não vou desenhar também, né? Mas eu vou dizer o seguinte, o pênis e a vagina são diferentes e se dão bem. E nenhum quer que o outro seja como ele é. Essa ideia, então, de considerar que os outros, né, são complementariedade nossa, né, e não que eles têm que ser narcisicamente o que eu quero, é um modo adulto de se relacionar. O modo adulto é aquele que aceita que os outros são diferentes da gente e que a gente vai buscar com os outros apenas complementariedades e nunca dominar, nunca controlar, que é o sistema anal de controle, não abocanhar os outros, sistema oral, modo oral, né? E nem querer ter com o outro uma relação fálica, que em resumo é uma relação onde eu quero competir ser melhor que o outro. Né? Então essas lógicas psíquicas, elas são na verdade as formas patológicas que nós temos. E como nós não somos normais, todos temos de relacionamento. Então você deveria dizer assim, ó, você usa um termo na psicanálise assim, ó, funcionamento pré-genital. Alguém já deve ter lido isso, se leu Freud, né? Funcionamento pré-genital. O que quer dizer isso? Pré-genital quer dizer que não chegou no genital. E o que são os pré-genitais? É oral, anal, fálico, edípico. Isso é pré, é anterior a se tornar adulto. Então esses funcionamentos todos, eles são muito infantis. E ao mesmo tempo, como todos nós temos isso toda hora, é assim que nós somos. Por isso tu tem trabalho a dar com pau. Para procurar sair de uma imersão desses funcionamentos, aprender a te desligar deles, identificar e lidar melhor com eles para tu poder ter um fôlego para funcionar mais adulto. E o funcionamento adulto, se aqueles são pré-genitais, o funcionamento adulto é o genital. Mas esse genital é um nome simbólico. Ele quer dizer o seguinte, né? Como eu estava dizendo, estou repetindo para... O funcionamento genital adulto é o funcionamento de complementariedade. Eu busco no outro complemento, porque eu descobri que eu não sou completo. E eu admiti profundamente que eu sou limitado. Aqui então tem uma lista de coisas, ó. Tu pode pensar nessa lista aqui no sentido de que das coisas que eu não tenho e que são coisas que eu preciso, né? Eu busco complementariedade, porque eu não sou tal. Isso tudo eu estou falando a respeito de vocês, né? Não de mim. Tá? É bom combinar, porque às vezes, né? Eu busco complementariedade nos outros porque eu não me sinto completo. Isso é ser adulto. E é muito difícil, por isso que as pessoas não querem, né? Bem-vindo a
vida adulta. Aqui as coisas são assim, ó. Nada é completo, nada é perfeito, tu é cheio de falhas, os outros também. Não adianta tu ficar enchendo o saco, sem narcisismo teu, né? Vai melhorar a tua vida e deixa de encher o saco dos outros. Não queira controlar e que os outros melhorem. Para de falar dos outros, essa fofoca, você sempre falando dos efeitos dos outros. Provavelmente a maioria do que tu fala sobre os outros é a teu respeito e tu não vê em ti, tu está olhando nos outros. Vou parar por aí. O reconhecimento dos outros e da importância dos outros, né? O reconhecimento de si mesmo, dos seus limites, né? Das suas limitações. Limites é aquilo que é uma certa combinação. E limitações é no sentido de que eu não estou bem desenvolvido. Então eu tenho que reconhecer isso para poder buscar ajuda e buscar complementariedade no outro, né? Quando a gente é narcisista, ou seja, umas 10 vezes por dia mais ou menos, a gente não quer buscar a ajuda dos outros porque a gente não quer admitir que precisa de ajuda. É um dos problemas mais típicos, né? Reconhecimento do outro como um sujeito que pratica o verbo e que tem os seus objetos e que tem a sua estrutura fraseal, né? E que não é assim uma parte de mim, né? O sujeito é o que pratica a ação, que é dono, singular, do seu funcionamento, né? As relações triangulares, né, também são típicas do mundo adulto, não triangulares, multi, né? Elas não são só da fase genital no sentido infantil, né? É claro que todos esses funcionamentos que eu